Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre essa importante forma de monitorizar a ventilação mecânica, que são os gráficos relacionados a essa monitorização. Esse primeiro diapositivo mostra os três gráficos relacionados à ventilação controlada a volume, mostrando que o gráfico de pressão em função do tempo é de extrema importância na avaliação de resistência de vias aéreas, complacência e gera um índice também possível de ser utilizado como índice de estresse na abordagem do paciente, na observação de padrões de normalidade de proteção ventilatória, como vai ser vista posteriormente. Essa forma, então, inicia-se pela deflagração de um fluxo de ventilação que se mantém permanente durante o início da fase respiratória, e ele só se interrompe quando ele consegue gerar um determinado volume, o volume corrente, que nós é, preparamos o respirador para ofertar. Então, a ventilação controlada a volume, porque o que a gente fixa no aparelho é o volume corrente. Esse volume corrente, quando é atingido pelo fluxo que foi deflagrado, gera também uma pressão, a pressão de pico intrapulmonar. Essa pressão de pico inicial é produzida tanto pela resistência das vias aéreas, quanto pela complacência ou pela elastância dos pulmões e do tórax do paciente. Então, quando o fluxo gera o volume corrente, ele se interrompe e para o fluxo. Então, o fluxo parando para de ter influência das vias aéreas e há uma estabilização com redução da pressão que atinge um determinado platô, a pressão de platô. Essa pressão de platô agora é relacionada com a complacência pulmonar e torácica e é também chamada de pressão alveolar ou pressão transpulmonar. A diferença entre pressão de platô e pressão de PIP é a pressão chamada driving pressure, é a pressão que vai mover o volume corrente em relação à complacência do paciente. Então, quanto maior a complacência, menor essa pressão, quanto maior a elastância, maior essa pressão. Então, existe a pressão de pico, que é gerada pela força motriz que leva esse volume corrente para dentro do pulmão, e ela luta contra a resistência de vias aéreas e complacência. Após a interrupção do fluxo, sobra apenas a necessidade de manter pressão na pausa inspiratória para contrabalançar ou vencer a elastância do paciente, e depois do tempo inspiratório programado, ocorre a abertura das válvulas expiratórias e gera o fluxo negativo, que representa a expiração do paciente com a diminuição do volume intrapulmonar. Então, esses gráficos são importantes, o gráfico de pressão é importante nos quesitos já mencionados. O gráfico de fluxo vai mostrar para a gente questões relacionadas ao vazamento, aprisionamento de ar e um pouco relaciona com a resistência também, que vai gerar alteração, principalmente na pressão das vias aéreas, na pressão intrapulmonar, e o gráfico de volume, que é importante, que ele vai ser mantido sempre, o volume corrente, mas ele vai gerar aumento na pressão quando houver aumento na elastância ou diminuição na complacência. Aqui um detalhamento desse primeiro gráfico, que é o gráfico da pressão. Então, primeiro momento, um momento importante, onde é gerada a pressão de pico, que leva em consideração para sua formação a resistência das vias aéreas e mais a pressão de platô, que é relacionada com complacência tóraco-pulmonar. Então, essa pressão de pico é a soma dessas pressões. Existe a pressão de pico, que menos a pressão de platô é uma pressão que vai representar as vias aéreas, a pressão de platô menos a pressão de PIP é a driving pressure, que está relacionada com a complacência, e o valor do PIP é o valor que a gente mantém para manter os alvéolos abertos. Em pacientes saudáveis, a ventilação deve
deve utilizar PIPs baixas, em torno de 5 centímetros d'água. O trabalho respiratório ele vai aumentar sempre que a gente utilizar pressões muito elevadas, frequência respiratória muito elevada ou PIP muito elevada. Então, são coisas muito importantes de se contornar, de se manter dentro de parâmetros. Obviamente, um dos objetivos principais é a oxigenação tecidual, mas excesso de energia para gerar esse volume corrente, esse oxigênio para ser fornecido, vai levar à lesão pulmonar, na chamada síndrome de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Aqui um outro detalhamento dessas pressões: existe a pressão inicial provocada pelo volume corrente que entra no pulmão do paciente, e tem que vencer a pressão resistiva das vias aéreas e a pressão representada pela complacência pulmonar. Aqui, outro objetivo, outra função desse gráfico de pressão em função do tempo é a avaliação de resistência de vias aéreas e de complacência pulmonar. Paciente que apresenta aumento de resistência de vias aéreas, seja por causa de broncoconstrição, secreção, o tubo que dobrou, o tubo que é muito fino, então apresenta uma elevação expressiva da pressão de pico, mas sem elevar a pressão de platô. Se você resolve a causa daquele aumento da resistência das vias aéreas, a pressão de pico se reduz, a pressão de vapor de platô continua lá nos valores dela. Então, em relação à complacência, quando você tem a diminuição de complacência, seja por um paciente que apresenta uma fibrose pulmonar, um peso excessivo de tórax, um paciente extremamente obeso, ou em outras condições, ou na questão do paciente com videolaparoscopia, com aumento importante da pressão intraabdominal devido ao pneumoperitônio, acaba reduzindo a complacência torácica e a pressão de platô vai lá em cima. Então, veja que aumentou a pressão de platô, mas a diferença entre pressão de pico e de platô não é significativa. Então, não tem aumento da pressão da resistência de vias aéreas, a pressão de platô aumentou por causa da complacência que se reduziu. Então, se você resolve a causa dessa diminuição de complacência, a pressão de platô se reduz e a pressão de pico acompanha, porque a distância entre as duas não era significativa, não tinha causa obstrutiva nesse contexto. Aqui uma outra representação de utilidade dessa curva de pressão em função do tempo. Um paciente ventilado com ventilação controlada a volume apresenta lá a pressão de pico, e no momento da pressão de platô, ele subitamente faz uma inspiração. Essa inspiração, que de forma contrária à ventilação controlada, gera diminuição da pressão intratorácica, então a pressão mecânica gera aumento da pressão e a inspiração espontânea gera diminuição da pressão. Então, no momento da pressão de platô, ocorreu uma queda dessa pressão pela inspiração espontânea do paciente. E depois a expiração espontânea, que se soma à pressão de platô. Esse é um exemplo típico que ocorre em pacientes que estão sendo ventilados de maneira assincrônica. Eles podem apresentar ou diminuição da frequência respiratória mecânica, levando à diminuição a incapacidade de satisfazer a necessidade de eliminação de CO2 do paciente. O paciente, em algum momento daquela ventilação mecânica, se ele não estiver muito bem relaxado, muito bem sedado, muito bem anestesiado, ele vai apresentar um movimento inspiratório em algum momento dessa curva, e aí apresenta essa queda de pressão no meio do ciclo respiratório mecânico. Aqui outro exemplo de utilidade dessas formas de curva. Na pausa inspiratória, ocorre no gráfico de pressão ao longo do tempo,
você nota que subitamente apresenta uma pressão de PIP maior do que a pressão de PIP que você preparou no respirador. Isso aí é causado porque ou o paciente está recebendo um volume corrente excessivo, não está tendo tempo de eliminar esse volume corrente, ou a frequência respiratória dele está muito alta, ou o tempo expiratório está muito curto. Então, ocorre com mais frequência em pacientes com doença obstrutiva que não conseguem eliminar o seu volume corrente. Então, você faz uma pausa expiratória um pouco mais prolongada e percebe que o valor de PIP fica mais alto que a PIP programada. Então, tem a PIP programada e a auto-PIP, que é a PIP adicional, também chamada de PIP intrínseca. E no gráfico de fluxo também é possível perceber que o ramo da fase expiratória ela não chega a alcançar de forma retilínea a linha de base. Subitamente, inicia-se o fluxo inspiratório antes da linha de expiração atingir a linha de base. Então, no gráfico de fluxo também é possível perceber a ocorrência de alto pico. E, como disse anteriormente, na curva de pressão ao longo do tempo, também podemos obter um conceito mais recente, que é o índice de estresse, que foi retirado, construído a partir de vários cálculos que demonstravam que em pacientes que estavam sendo hiperventilados, com volumes correntes muito altos ou com PIP muito elevadas, acontecia a hiperdistensão dos alvéolos e que isso gerava um aumento da lesão, do risco de lesão pulmonar induzido pela ventilação mecânica. Outra situação é a insuficiência de PIP ou de volume corrente, que gera essa outra forma de curva. Então, esses cálculos foram produzidos e são cálculos que não fazem parte do algoritmo da maioria dos respiradores mecânicos, e apenas alguns aparelhos que levaram ao aumento do custo de implementação, mas os autores começaram a investigar e começaram a perceber que esse gráfico tinha muita similaridade com o resultado desses cálculos. Então, o indivíduo normal, com um índice de estresse igual a 1, na verdade, entre 0,95 até 1,05, mais ou menos, poderia ser considerado um paciente com índice de estresse normal, com uma diminuição importante do risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Esse índice de estresse, quando tivesse essa curva com concavidade voltada para cima, seria considerado um índice de estresse maior que 1, e a curva voltada para baixo, índice de estresse menor que 1. Na hiperdistensão, deveríamos, então, reduzir o volume corrente ou a pressão de PIP para que houvesse uma adequação melhor na ventilação. E, ao contrário, no paciente com índice de estresse menor que 1, ou aumentar um pouco o volume corrente ou aumentar o valor de PIP para ter uma melhor adequação da ventilação. Nos dois exemplos, tanto na hiperdistensão do alvéolo, quanto na situação em que há recrutamento e derrecrutamento cíclico dos alvéolos, nas duas situações ocorrem lesões pulmonares possíveis com aumento de citocinas circulatórias e o risco de dano a esses pacientes. Então, em uma ventilação protetora, o valor de PIP de volume corrente podem ser muito bem estabelecidos ou programados ou corrigidos a partir da elaboração ou da observação, da monitorização do índice de estresse. Tem sido muito utilizado ultimamente. Aqui, esse autor, Sun e colaboradores, publicaram em 2018 a forma como eles foram identificando essas curvaturas que representam, na situação da onda de
de ascendência do valor de pressão. Quando tem uma curva reta, o índice de estresse igual a 1 aproximadamente, mostrando uma normalidade, uma adequação da ventilação. Com a concavidade para baixo, índice de estresse menor que 1, necessitando aumento de volume corrente ou de PIB, e o contrário, com a curvatura voltada para cima, é necessário a adequação reduzindo o PIB ou valor de volume corrente. E aqui, de novo, no gráfico de fluxo em função do tempo, a curva que chegava até a linha de base, mostrando uma normalidade, mas, de repente, começou a apresentar um stop aqui, o início de uma geração de fluxo antes da linha de expiração na curva de fluxo em função de tempo chegar à linha de base. Isso representa que está acontecendo o aprisionamento de ar alveolar. Aqui a gente precisa ou aumentar o tempo expiratório ou diminuir a frequência ventilatória do paciente, ou aumentar o tempo expiratório para que ele tenha tempo de eliminar o ar recebido de volume corrente. Aqui, de novo, na relação da curva de fluxo em função do tempo, aqui já pode ser visto uma onda de fluxo que não é quadrática, então esse paciente está sendo ventilado com ventilação controlada à pressão. No primeiro exemplo aqui, a fase inspiratória não terminou adequadamente, não chegou até a linha de base, então não deu tempo inspiratório suficiente para ele terminar a insuflação daquele volume corrente que eu queria. Já começou a fase expiratória, ele desarmou subitamente ali, precisa adequar melhor a relação INS desse paciente, aumentar o tempo inspiratório. No segundo exemplo aqui à direita, ocorre o contrário, como foi visto anteriormente, em relação à ventilação controlada a volume. Nesse caso, na fase expiratória, a curva é igual, tanto na ventilação controlada a volume quanto na ventilação controlada a pressão. E é importante que se dê um jeito desse ramo da fase expiratória chegar à linha de base. Se não chegou, é porque está tendo aprisionamento de ar, provavelmente. Tá? O próximo fluxo de entrada de ar inicia antes da expiração total do volume corrente anterior. Aqui é demonstração de um fluxo quadrático da ventilação controlada a volume, e à direita um paciente ventilado com pressão de suporte, e a pressão de suporte aí pressupõe que ele vai ter uma interrupção na fase de suporte com cerca de 25 minutos da pressão, 25% da pressão de pico. Isso é para tentar fazer com que o paciente tenha ainda alguma vontade de respirar no ciclo respiratório seguinte. De novo aqui, a demonstração do aprisionamento de ar, né? O fluxo quadrático numa ventilação controlada a volume. O fluxo ele se interrompe ao fim da fase inspiratória e inicia-se a fase expiratória. Em pontilhado aqui, o que seria o normal, a linha de expiração chegando à linha de base, mas nesse paciente, representado pela linha cheia, ele não consegue retornar à linha de base na sua fase expiratória, já inicia o próximo fluxo inspiratório. Está tendo aprisionamento de ar. Temos que diminuir a frequência respiratória, temos que aumentar o tempo expiratório ou temos que diminuir o volume corrente desse paciente. Bom, terminamos aqui nosso segundo vídeo sobre gráficos e vias aéreas e ventilação mecânica. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, compartilhem nosso vídeo e deem seu like. Muito obrigado.